No vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre reserva de emergência. O que é? Quanto você precisa ter de reserva de emergência? Onde investir essa reserva de emergência? Quanto rende esses investimentos e onde você acha esses investimentos? Se você não sabe o que é reserva de emergência ou não tem a sua ainda, esse vídeo é para você. Eu sou Érica Santos, educadora financeira, criadora da IGF Finanças, e nesse canal a gente fala sobre educação financeira e investimentos, porque a gente acredita que investimentos garantem futuro, daí o nome da IGF. E se você se familiariza com esse tema, tem interesse sobre isso, não esquece de já se inscrever para receber muito mais conteúdos sobre educação financeira e investimentos, tá bom? Mas vamos direto ao assunto. O que é reserva de emergência? A reserva de emergência nada mais é do que um montante de dinheiro que você tem para suprir as necessidades em caso de emergência. E aí essa emergência pode ser o carro que quebrou, um eletrodoméstico importante que quebrou, que parou de funcionar, pode ser um problema de saúde que você precisa ali recorrer a pagar uma consulta particular ou a compra de medicamentos. E muitas pessoas, quando não têm essa reserva de emergência, elas recorrem a crédito fácil, como cartão de crédito, cheque especial, empréstimos. E quanto mais fácil esse crédito, mais juros a gente paga em cima desse dinheiro que a gente pega emprestado. E é aí que muitas pessoas acabam entrando no endividamento que não tem fim, porque os juros compostos que a gente fala que é importante quando você investe, porque ele multiplica o seu dinheiro, ele aumenta o seu patrimônio, quando você pega dinheiro emprestado de alguém, esses mesmos juros compostos começam a rolar e aí essa dívida vai crescendo e muitas vezes as pessoas não conseguem quitá-la e passam anos e anos nessa bola de neve negativa, né? E aí você pode perguntar para mim assim, Érica, eu tenho uma reservinha de emergência, mas eu não sei exatamente quanto que eu preciso ter. E aí a gente vai para o item 2. Quanto que a gente precisa ter de reserva de emergência? Isso vai variar de pessoa para pessoa. A recomendação é que se tenha de 3 meses a 12 meses de reserva de emergência do seu custo de vida. Como aqui no Brasil a maior parte das pessoas tem o custo de vida exatamente igual à receita, ou seja, ao salário, aquilo que ela ganha por mês, a gente pode dizer que você tem que ter de 3 a 12 meses do seu salário ou da sua receita, daquilo que você recebe por mês. E por que de 3 a 12 meses? Porque para cada cenário, né, de pessoas aqui no Brasil, a gente tem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, muitas vezes a pessoa não consegue fazer o montante necessário ali dos 12 meses, pelo menos não num período curto de tempo. Então, 3 meses é o início para você ter um mínimo de segurança e uma probabilidade menor de ter que recorrer àqueles recursos fáceis que eu citei aqui já, como cartão de crédito e cheque especial. Então, se esforce ao máximo que você puder, dedique 100% dos seus esforços para construir uma reserva de emergência de 3 meses, né? 3 meses ali do seu custo de vida ou do seu salário. E depois disso, você pode usufruir um pouco mais do seu dinheiro para outras metas, para outras necessidades e um percentual desse valor ainda para formar a sua reserva de emergência. E aí, no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, você poder ter ali a sua reserva maior do que 3 meses, chegando a 6 meses, depois de um tempo a 8 meses, depois de um tempo a 12 meses, que é o mais recomendado aí, porque a gente não sabe, quando vem um imprevisto, qual é o tamanho desse imprevisto e nem quanto tempo ele vai durar. Um exemplo aí de tempo, né, que a gente não esperava, foi a pandemia, que durou muito mais tempo do que muita gente imaginava e muitas pessoas acabaram se endividando muito porque não tinham outros recursos para suprir a necessidade ali no momento do desemprego, ou na redução do salário, ou num problema de saúde familiar que acabou pegando ali o Covid. Então, 12 meses é um tempo relativamente bom
para que as pessoas possam se organizar para conseguir retomar ali a vida delas e conseguir um outro meio de conseguir dinheiro que não sejam esses empréstimos ou esses recursos mais fáceis, ok? Vamos agora então para o nosso terceiro item. O terceiro item que a gente tem aqui é onde investir esse dinheiro. Esse dinheiro ele precisa ser investido em ativos de investimento que tenham 3 características principais e é nelas que você precisa prestar muita atenção para não colocar o seu dinheiro em algum investimento que não faça sentido para uma reserva de emergência. Qual é a primeira característica que você tem? Ele precisa ser seguro. Então, nada de investir em bancos ou corretoras que você não conheça ou que não estejam cadastradas pela CVM. A CVM é o órgão regulador das corretoras e dessas instituições financeiras que garantem que ela passou por todas as análises e atendeu todos os critérios de segurança para prestar esse tipo de serviço para você. Se você não tem certeza se a sua corretora, a sua instituição financeira ou o seu banco, aquele que você está usando, na verdade, são seguros, entra no site da CVM e consulta lá a lista de todas essas instituições para ter certeza que a que você está usando realmente é segura, tá? Em segundo lugar, você precisa verificar se os investimentos ali, os ativos em que você está investindo, um CDB, por exemplo, se ele é segurado pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC, ele garante que se houver qualquer problema com aquele investimento, você consegue receber o seu dinheiro de volta. Tem algumas regras que eu já expliquei em vídeos anteriores, mas resumindo, são R$250 mil por CPF, por instituição, até o limite de 1 milhão, tá? Então, ele segura esse valor, ele gera essa segurança desse valor se houver qualquer problema, garantindo que você recebe o seu dinheiro de volta. Então, olha bem lá nos ativos que você está escolhendo se ele tem essa garantia, ou se ele é garantido pelo Tesouro Nacional, como é o caso do Tesouro Direto, que é onde você investe em ativos do governo. E aí você não tem o FGC, mas você tem a garantia do Tesouro Nacional, que é o maior seguro que você pode ter, tá? Inclusive mais seguro do que aqueles que estão atrelados ao FGC. E aí, em terceiro lugar, não invista em ativos da renda variável, como, por exemplo, criptomoedas, ações ou fundos imobiliários. Eles não são recomendados para reserva de emergência, tá bom? A segunda característica que a gente precisa levar em consideração é a liquidez. O que significa isso, Érica? Liquidez é a rapidez com que você consegue ter acesso ao seu dinheiro numa emergência. Então, se ele tiver uma liquidez diária ou algo muito próximo disso, é o ideal, porque a gente não sabe quando nem em que horário esses imprevistos vão acontecer. Então, se o seu dinheiro estiver investido em algo que você demore muito tempo para conseguir ter acesso a ele, como por exemplo, um imóvel. Se você precisar do dinheiro, o tempo que você leva para conseguir vender esse imóvel e ter o dinheiro em mãos, ele é muito alto. Então, nós não investimos reserva de emergência em nada que eu tenha um prazo muito elevado ou ainda uma questão de imprevisibilidade de quando eu consigo ter acesso a esse dinheiro. Esse dinheiro precisa estar de forma fácil e rápida nas suas mãos. Combinado? E aí, a terceira característica que a gente precisa levar em consideração é o rendimento do ativo onde você vai colocar sua reserva de emergência. Para a reserva de emergência, nós não estamos em busca de grandes rentabilidades, mas nós não podemos também colocar o nosso dinheiro num investimento que faça com que a gente perca dinheiro ou que a gente não rentabilize o mínimo possível para ganhar da inflação. Então você precisa levar em consideração um investimento que pague no mínimo 100% do CDI. E o que é esse tal do CDI? O CDI está atrelado à taxa básica de juros da economia brasileira, que é a taxa Selic. Quem já está aqui há mais tempo já viu eu falando algumas vezes sobre a taxa Selic aqui no nosso canal e nas nossas outras redes sociais.
A taxa Selic ela é a taxa mãe, ela é a taxa que direciona todas as demais taxas de juros no nosso país. E a taxa CDI, ela tá ali coladinha com a taxa Selic. Ela é normalmente 0,1% abaixo da taxa Selic. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 10,5%. E a taxa CDI está ali muito próxima disso, em 10,4%, tá? Vocês não precisam conhecer isso profundamente, mas é só para que vocês entendam o que é esse 100% do CDI quando a gente fala. Então, quando eu falo 100%, ou seja, o todo do CDI, eu estou falando que neste momento o CDI está pagando aí para os investimentos atrelados a ele 10,4% ao ano, porque é 100% dessa taxa, ok? E aí você consegue achar ativos que paguem esse valor de maneira muito fácil. Mas eu queria deixar aqui alguns cuidados. Quais são os cuidados que eu gostaria de deixar? Principalmente para os grandes bancos, eles oferecem alguns investimentos, pensando inclusive em reserva de emergência, que tem alguns dizeres ali que você tem que ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Então, eu peguei um exemplo que eu vou pôr aqui na tela para vocês, e eu vou ler aqui só para garantir que eu estou falando certinho. Ele fala o seguinte sobre a rentabilidade. De 90% a 101% do CDI. Quanto maior a permanência, maior a rentabilidade. Isso significa, e aí ele tem uma data de vencimento aqui de 14/8/2029. Isso significa que ele começa rentabilizando só 90% do CDI. E no decorrer dos meses e dos anos, ele vai se aproximando gradativamente do 100% do CDI ali, e se você deixar até a data de vencimento, ele vai render nesse período todo 101% do CDI. Mas se você tirar e resgatar esse dinheiro antes, ele não vai render esse 101%. Ele vai render o proporcional ao tempo que o dinheiro ficou lá. E abaixo de 100% do CDI é uma taxa que não é negociável. Ela não é uma taxa legal porque ela não te garante nem o mínimo para ganhar da inflação. Então tome muito cuidado com esse tipo de investimento, porque você acha de maneira muito fácil e tão segura quanto a desses grandes bancos, no mínimo 100% do CDI. Você acha, inclusive, bons investimentos de boas corretoras pagando 103, 104, 105, 110% do CDI, tá? Então fiquem atentos a esses itens para vocês não caírem aí nessas armadilhas, porque boa parte da população não sabe o que essa rentabilidade significa, mas aqui na IGF você já está aprendendo. Inclusive, se você ficou até aqui e está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like aí e compartilha com uma pessoa que você gosta muito e que você acha que precisa conhecer isso aqui que eu estou explicando para vocês agora. E aí, como que tem que ser então, Érica, a questão dessa rentabilidade, desse ativo? Como que tem que aparecer para mim lá quando eu estou escolhendo esse ativo? Eu vou colocar dois exemplos aqui na tela que mostram para vocês quais são as informações mínimas que tem que ter ali logo de cara quando você está analisando esse investimento. Ele precisa ter qual é o valor da aplicação mínima. Muitos dos investimentos para reserva de emergência, eles aceitam a aplicação mínima a partir de R$1. Então, a partir de R$1 você já consegue investir nessas aplicações. Você tem que ter ali a data de vencimento. Aqui vale uma observação. Quanto maior o vencimento, se ele for acima de 2 anos, melhor. Por quê? Significa que você não vai precisar resgatar o seu dinheiro antes de ter o percentual mínimo de desconto do imposto de renda. Então, você vai, se ficar ali de 2 anos a mais, você vai pagar a tributação mínima de imposto de renda, que são os 15%. Quando a gente pega esses investimentos de 2 meses, de 3 meses, no momento em que você resgata esse dinheiro por conta do vencimento, você paga imposto de renda em cima daquilo que rentabilizou, acima do que você ganhou desse investimento. E aí, às vezes não compensa você ficar um período tão pequeno, porque o que você vai ter desconto de imposto de renda vai comer muito daquilo que ele rentabilizou. Então, quanto mais tempo ele ficar ali na aplicação, melhor é para que você consiga pegar as melhores taxas, as menores taxas de redução de imposto de renda. Ele precisa estar claro ali que o resgate ele é diário ou que ele tem a liquidez diária
como estão nos dois exemplos que eu estou mostrando aqui para vocês. E a rentabilidade dele precisa ser no mínimo 100% do CDI. Aqui eu trouxe um exemplo de 100% do CDI e um outro exemplo de 110% do CDI. Combinado? E aí você pode me perguntar quanto que rende esses investimentos. Nessa simulação que eu vou mostrar para vocês, eu estou levando em conta um valor de R$10.000 investidos em alguns ativos que eu vou mostrar para vocês aqui o ranking em cima do rendimento. Aquele que rende mais, ele vai estar no top 1 aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui a gente está levando em consideração a taxa Selic atual, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, que é de 10,5% ao ano, e o CDI de 10,4% ao ano. Então, na posição número 5, a gente tem a poupança, que rende 0,5% mais TR. E o valor mínimo para você investir na poupança é o valor que você tiver. A partir de 1 centavo você já consegue colocar o seu dinheiro na poupança. Em um ano investido R$10.000 na poupança, ele renderia R$724. Aqui, para todos os investimentos que eu vou mostrar, eu já fiz o desconto do IR. No caso da poupança, que não tem desconto de IR, o valor líquido é de R$724. E aí, em quarto lugar, você tem um CDB do Banco Itaú, que paga 90% do CDI, a partir de R$1 é o valor mínimo, e em um ano ele renderia, já descontando o IR, R$ 772,20. Em terceiro lugar, eu trouxe o Tesouro Selic 2029, ele rende a Selic mais um percentualzinho ali, que é um bônus que eles dão de 0,1477%, que o valor mínimo para você investir no Tesouro Selic é R$ 152,18 e ao final de um ano ele renderia ali R$ 878,63. Em segundo lugar, eu trouxe um título, um CDB do Banco da Ecoval, que ele rende 105% do CDI. O valor mínimo de investimento dele é R$1.000. Como a gente sabe que nem todo mundo tem ali R$1.000 para investir, vale uma ressalva aqui que você tem outras opções que você não precisa ter R$1.000 para começar a investir. Vocês viram aí que eu já trouxe algumas opções que você consegue a partir de R$152, você consegue a partir de R$1, e o número 1 aqui que eu vou mostrar para vocês, ele não exige um valor alto assim e rentabiliza até mais do que esse item do CDB do Daicoval. Então, a partir de R$1.000 no investimento desse CDB do Daicoval, ao final de um ano, ele vai render R$ 900,90. E em primeiro lugar, um CDB do Banco Sofisa, ele rende 110% do CDI, o valor mínimo investido é a partir de R$1, e ao final de um ano ele vai render R$ 943,80. Aqui eu queria trazer alguns pontos importantes para vocês analisarem comigo. O primeiro ponto é que muitas pessoas falam para mim que deixam o dinheiro na poupança porque lá é mais seguro do que os outros investimentos, como os CDBs, por exemplo. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de desmistificar aqui, porque isso não é verdade. Tanto a poupança quanto os CDBs, que eu apresentei aqui para vocês, ou o Tesouro Selic no caso, eles são igualmente seguros, né? Então, o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, ele vale tanto para o dinheiro que está na poupança, quanto para o dinheiro que está investido num CDB. A diferença aqui é que o CDB, se você escolher conforme eu estou te orientando aqui, ele rende muito mais do que a poupança. E a segurança é igual. Outro ponto que muitas pessoas trazem para mim por deixar o dinheiro na poupança é o fato do desconto do imposto de renda. E aí, mostrando esses números para vocês, é muito nítido que mesmo com o desconto do imposto de renda, estes investimentos rendem muito mais do que a poupança, que não tem desconto de imposto de renda. Por quê? A taxa de rentabilidade dela é tão baixa que os outros investimentos, mesmo com desconto de imposto de renda, conseguem bater esse valor e render muito mais. Então, se você olhar o quinto lugar, que é a poupança, e rendeu R$ 724, com o primeiro lugar,
que é tão seguro quanto, mas rende muito mais, mesmo descontando aqui os 15% de imposto de renda, ele rendeu R$ 943. E aí a gente está falando de R$ 10.000 em um ano. Imagina um valor maior que você for acumulando no decorrer dos anos. E por um tempo maior, essa diferença é muito grande e muito gritante. Então, vale aqui um ponto de atenção para que vocês não caiam nesse tipo de desculpa, ou nesse tipo de informação que é de quem desconhece. E se você não acredita no que eu estou falando, fala com o gerente da sua conta e pergunta qual que é a garantia que você tem tanto na sua poupança quanto num CDB do mesmo banco, porque ele tem interesse que você invista lá. Pergunta se para ambos é o FGC. Eu garanto para você que ele vai te responder que sim. E caso ele te responda alguma coisa diferente disso, ele está precisando acompanhar aqui a IGF para aprender um pouquinho mais, porque ao contrário do que vocês pensam, muitas pessoas que trabalham em banco, independente do cargo delas, têm um conhecimento muito limitado de educação financeira. E é por isso que boa parte dessas pessoas estão endividadas, porque têm acesso fácil ao crédito, mas não têm conhecimento. Então fiquem atentos e analisem muito bem, estudem e levantem as informações antes de aceitar a dica de alguém que talvez conheça até menos do que você. Combinado? E aí, vocês podem me perguntar agora, Érica, e aonde eu acho estes investimentos que você mostrou? Você vai achar esses investimentos dentro das plataformas dessas corretoras ou dos bancos. E aí, entrando lá dentro da corretora, você vai ter sempre um caminho que é muito parecido. Normalmente, lá na página inicial do app, você tem ou uma informação chamada investir ou investimento, ou você tem uma opção chamada produto e dentro dessa área de produto você acha lá a parte de investimento. Clicando ali, você precisa se dirigir para uma opção que tenha relação com renda fixa, que é onde vai ter CDB, tanto de liquidez diária quanto pré-fixado quanto pós-fixado. Você vai ter LCA, LCI, que são todos investimentos ali da renda fixa. E clicando ali, ele deve te dar uma lista que você consegue inclusive filtrar quais são os tipos de investimento que você quer. E na maior parte das corretoras você consegue filtrar inclusive para ele te trazer aqueles CDBs, aqueles investimentos que têm liquidez diária. E aí você olha todas as informações que eu já expliquei aqui para você e escolhe aquele que se adequa melhor ao seu perfil, combinado? Eu vou deixar aqui para você, na tela agora, um passo a passo do banco que eu uso, que é a Sofisa, que tem aquele investimento de 110% do CDI, mostrando aí para você o caminho completinho de como que você chega lá no investimento de 110% do CDI. E se você entende que esse investimento é interessante para você, eu vou deixar no link aqui também, o link da Sofisa. Se você não tem conta lá, você consegue abrir pelo link que eu vou deixar aqui também e ter acesso a esse investimento, combinado? E hoje então nós vimos tudo sobre reserva de emergência. Você aprendeu aonde que você investe, quanto que você tem que ter de reserva de emergência, quais são as características dos ativos que comportam a sua reserva de emergência. Você viu ali quais são os comparativos de quanto que você recebe, né? Qual é a rentabilidade desses ativos que eu mostrei aqui, e você ainda aprendeu onde e como que você localiza isso dentro do seu banco ou dentro da sua corretora. E aí é por isso que eu te digo, se você acompanhou a gente até aqui, se esse vídeo fez sentido para você, não deixa de seguir a gente e ativar ali o sininho para poder receber notificação de quando eu trago mais vídeos aqui. E não deixa de compartilhar isso aqui. Mas você não precisa compartilhar com um monte de gente, não. Compartilha com uma pessoa só e fala para ela assim, olha, você é tão especial para mim que eu acho que você precisa ter esse conteúdo aqui para prosperar mais e para ter uma vida mais feliz aí com a sua família. Combinado? Eu vejo você no próximo vídeo e se você gostou desse conteúdo, deixa aqui para mim nos comentários também, tá bom? Um beijo e até a próxima!